Olá, bom dia para você que estava ligado na programação do SBT. Meu nome é Felipe Malta e eu te agradeço por nos escolher como a sua fonte de informação. E estou falando em nome de uma equipe inteira, dedicada, comprometida com essa missão. Jornalismo responsável, mas do seu jeito. Você vê aqui. Começou! Começou devagarzinho, sem a vinheta, mas a gente vai começar. Vamos embora, começamos ao vivo porque a Justiça aceitou a denúncia do Ministério Público e agora o fazendeiro Eumir Caetano Evangelista está no banco dos réus. O crime que todo mundo sabe que ele cometeu é o de ter abrigado o serial killer, mas ele vai responder por outros crimes também. Paulo Vitor Tatuzinho, bom dia. Oi, Malta, bom dia para você, a todos assistindo ao SBT Brasília, primeira edição, no DF e também no entorno. Pois é, Malta, desde semana passada a gente vem falando aí que o Ministério Público do Estado de Goiás, ele tem oferecido aí diversas denúncias, né, à Justiça com relação ao fazendeiro Eumir Caetano Evangelista, de 73 anos de idade. E numa dessas denúncias que o Ministério Público ofereceu à Justiça é com relação ao crime de favorecimento pessoal, ou seja, por facilitar a fuga de Lázaro Barbosa durante aqueles dias, principalmente 5 dias, mantendo ele na fazenda que fica no distrito de Girassol. Só que dessa vez, na última agora noite de terça-feira, ontem mesmo, a comarca de Cocalzinho de Goiás, do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, acatou aí essas denúncias e tornou-se aí o fazendeiro Eumir Caetano réu na ação penal. Além dos crimes de favorecimento pessoal por facilitar a fuga do Lázaro Barbosa de Souza, de 32 anos, o Ministério Público também denunciou e a Justiça acatou os crimes de posse irregular de arma de fogo de uso permitido e também posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Então, portanto, o Ministério Público denuncia, a Justiça acata e agora o fazendeiro, que continua preso de forma preventiva, ele agora é réu nessa ação penal. Felipe Malta. Tatu, antes da gente seguir aqui com o pedido de habeas corpus que foi feito ontem, foi negado e tal, uma história complicada, você já tem alguma resposta dos advogados do Eumir Caetano? Se tiver que olhar no celular, não tem problema não, Tatu, eu sei que acabou de chegar para você. Tenho sim. Chegou agora aqui para nós, a gente tem uma resposta sim. Os advogados do Eumir Caetano Evangelista, que são 2 advogados, eles responderam à nossa produção de jornalismo do SBT, tanto o doutor Abel Cunha, bem como o Ivan Barbosa, eles disseram o seguinte: o fundamento da prisão preventiva não se sustenta, haja visto que é garantia de ordem pública o perigo de atrapalhar, ou seja, o Eumir não oferece nenhuma atrapalhar no andar das investigações do caso Lázaro, que segue sendo investigado pela Força Tarefa lá em Goiânia e também em Águas Lindas de Goiás. A defesa do Eumir diz ainda que a prisão preventiva é totalmente midiática e desproporcional, caso seja condenado, a pena não ultrapassará aí 4 anos. E a defesa reitera que, além de ser primário e com bons antecedentes, o senhor Eumir, de 73 anos, é aposentado e recebe aí uma renda mensal de aproximadamente R$ 3.500. A defesa ainda ressalta, para fechar essa nota, Felipe, que está prestando auxílio junto à autoridade policial e colocou a família do fazendeiro Eumir para prestar qualquer esclarecimento, fornecer documentos ou até mesmo elementos para ajudar nesse trabalho investigativo da polícia, que ainda continua. Felipe Malta. Curioso, Tatu, é que a defesa diz que não é necessária prisão preventiva, se posiciona contra a Justiça ter aceitado a denúncia, agora ele é réu. Agora, ontem, uma pessoa que os advogados do Eumir nem conheciam entrou com habeas corpus para liberar o fazendeiro e a Justiça disse não. Quem é esse homem? Quem entrou com esse habeas corpus, ô Tatu? Nem o advogado do Eumir conhece? Pois é, Malta, a gente inclusive deu essa notícia na parte da manhã, não veio para cá, falando dessa pessoa que não foi identificada, uma pessoa anônima. Ela procurou a Justiça, inclusive protocolando, né, esse pedido de habeas corpus para que ele possa ser solto, né, responder por esses crimes de liberdade. Mas só que nessa denúncia oferecida, né, esse pedido de habeas corpus ao Poder Judiciário do Estado de Goiás, esse anônimo, ele apresentou apenas o documento pessoal do Eumir Caetano, ou seja, um RG, e não tinha provas contundentes
com relação ao andar das investigações. Então, portanto, por conta disso, de não ter provas contundentes, não ter documentação necessária, o desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás não acatou esse pedido de habeas corpus. Então, portanto, até agora, por exemplo, esse anônimo que entrou com esse pedido aí, ele não foi identificado, ninguém sabe quem é, ou seja, não passa credibilidade para o Poder Judiciário. Felipe Malta. Aí eu só faço uma ressalva aqui para você de casa entender. Habeas corpus é um instrumento da lei que qualquer pessoa pode ir lá no tribunal e pedir, mesmo que não seja advogado, mesmo que não seja o preso. Aliás, até o próprio preso pode escrever num guardanapo, num papel que tiver acesso, olha, estou preso injustamente, e o juiz tem que analisar. Por isso que tem a possibilidade de alguém que nem conhece a defesa do fazendeiro ir lá na justiça e pedir que soltem o fazendeiro. A resposta foi não. Agora, a morte do serial killer não trouxe por completo tranquilidade para as áreas rurais aqui do Distrito Federal. Ontem, uma mulher foi estuprada dentro de uma chácara e o criminoso usou o mesmo esquema do Lázaro. Chegou sem ninguém perceber, arrombou a porta, entrou na chácara, estuprou essa mulher e depois fugiu. Tatu, você tem informações se a polícia identificou essa pessoa? Malta, a Polícia Civil ali de Braslândia, né, que é a 18ª Delegacia, está investigando esse caso. Inclusive, como você disse, aconteceu na madrugada de segunda para terça-feira, era por volta de 1h da manhã. Esse suspeito, ele entrou com uma faca, invadiu essa propriedade rural. Ali estava uma senhora de 57 anos e o esposo dela num outro quarto dormindo, um senhor de pouco mais de 70 anos de idade, quando de repente ele, mediante ameaça, tortura física, psicológica, ele acabou estuprando essa senhora. Não contente só em estuprar essa senhora, ele acabou roubando alguns mantimentos da residência e ali, após roubar esses mantimentos, ele acabou colocando no carro da vítima e acabou fugindo até então, sem deixar pistas. A Polícia Civil está investigando, inclusive colhendo depoimentos, apurando as informações junto aí a testemunhas ali da região que aconteceu na zona rural do Curralinho, que fica em Braslândia, para apurar de fato quem é esse suspeito, como ele agiu e principalmente a tortura psicológica e física que ele levou a essa vítima de 57 anos. Inclusive, Malta, nós conversamos com uma testemunha-chave que inclusive ele não quer se identificar por conta com medo. As pessoas estão com medo da violência no meio rural e principalmente depois do caso Lázaro. As pessoas estão com medo de ficar nas fazendas e chácaras da região. Vamos ouvir o que essa testemunha fala pra gente numa entrevista exclusiva ao jornalismo do SBT. Vamos ver. Eu estava em casa, né? E aí recebi a ligação da minha madrasta dizendo que tinha sido assaltada e que tinha sido violentada. O meliante entrou, ele arrombou a porta, né? Ele conseguiu arrumar uma picareta, arrombou essa porta e foi direto ao quarto, né? Onde ele amordaçou ela, torturou e fez o ato. O meu pai, um senhor já de idade, idoso, ele teve um AVC já há um tempo atrás e ele não consegue se movimentar normalmente. E então foi tudo isso aí, foi esse terror aí, ameaçando de morte, roubou, levou o carro depois e até agora a gente não tem nenhuma notícia. Ela só conseguiu ver uma faca, ele estava armado com a faca, ameaçando lá o tempo todo, dizendo que para ficar quieta, bom, enfim, né, é o jeito deles agirem aí, fazendo esse terrorismo e concluindo aí o ato. Ainda mais depois desse último acontecimento aí do Lázaro, né, não é fazendo nenhuma comparação, mas agora tá todo mundo que mora na área rural aí tá pedindo aí essa cobertura maior aí pra gente, né, que vive lá, depende disso e não tem mais esse sossego como tinha antes. De qualquer maneira, seria um crime grave, mas vindo de um contexto em que as pessoas na área rural do DF e do entorno estão assustadas mesmo com a possibilidade de que uma área que era tranquila agora pode ser posta em risco por pessoas que sem escrúpulos chegam, invadem uma chácara, cometem violência sexual, ameaçam de morte, esse é um caso que a polícia precisa ter atenção, especialmente se alguma denúncia como essa voltar a se repetir na mesma região. Tatu, para essa família e para tantas outras lá de Braslândia e de outras regiões do Distrito Federal, a gente tem uma reportagem agora importantíssima. As invasões e violências cometidas por Lázaro Barbosa trouxeram para todos de volta o problema da insegurança da população rural. Quem mora em
fazenda, quem mora em chácara. Para todos vocês, a gente apresenta agora o Guardião Rural, um programa de monitoramento da polícia que conta com a ajuda dos próprios moradores desses locais mais afastados. Nós tivemos o caso de um vizinho nosso que o camarada chegou de madrugada, bateu na porta, ele achou que era um irmão que estivesse chegando, porque o irmão chegava do serviço mais ou menos naquela hora. Quando ele abriu a porta, ele levou simplesmente um tiro no rosto que rebentou o maxilar dele. Tivemos um outro caso de um senhorzinho e uma senhorinha, mais ali do outro lado, que o pessoal invadiu a chácara dele para assaltar. Ficaram com eles de 8 horas da noite até 11 horas da manhã. Esses casos de assalto que a dona Sandra acabou de contar foram antes da criação do programa Guardião Rural da Polícia Militar, que ajuda os moradores de áreas rurais em casos de ocorrência. Antes a gente tentava ligar, não conseguia. A ligação, quando conseguia chegar em algum lugar, era em Águas Lindas. O povo não nos atendia, porque Águas Lindas não diz respeito aqui, né? Só que agora o Batalhão Rural também age em Águas Lindas. Eles também dão suporte lá. É por este grupo do WhatsApp que os moradores se comunicam com a polícia. Quando eles percebem alguma movimentação suspeita, enviam uma mensagem e a localização para os policiais, que conseguem chegar ao local em poucos minutos. O Sérgio já precisou da ajuda dos policiais militares. Minha energia acabou, eu suspeitei que poderiam ter gente em volta da casa. Fui verificar e vi 2 pessoas nesse pé de abacate que está aqui atrás de mim. Consegui enviar uma mensagem, pois estava sem energia, mas meu telefone conseguiu pegar uma rede muito fraca de internet, mas conseguiu enviar a mensagem. E em 7 minutos eu tinha 2 viaturas aqui em casa, fazendo a nossa segurança e espantando essas pessoas daqui de perto. Em todo o DF, mais de 400 propriedades são monitoradas pelo Batalhão Rural. Toda propriedade rural monitorada tem uma placa como essa. Aqui a gente consegue encontrar os telefones de contato da Polícia Militar, mas também tem esse QR Code. Aqui a Polícia Militar consegue acessar todas as informações do dono da propriedade rural. Rafael, por que isso é importante, capitão? É importante porque a gente salvaguarda todos os bens da propriedade, principalmente os funcionários e as pessoas que passam a ser monitorados, né? Naquele QR Code existe tudo que tem na nossa chácara, desde uma bomba d'água, ao trator, ao caminhão, aos funcionários que estão aqui, são todos cadastrados, entendeu? Quando a gente precisa contratar um novo funcionário, a gente pede suporte para eles, eles levantam toda a ficha da pessoa para nós. Com todos os equipamentos registrados, a polícia conseguiu recuperar uma bomba que havia sido furtada. Dados revelam que essa ferramenta tem dado resultado. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, houve redução de 30,4% nos registros de roubo em chácaras, sítios ou fazendas em todo o DF, comparando os 5 primeiros meses deste ano e de 2020. Foram 16 ocorrências este ano contra 23 no ano passado. Os melhores resultados atualmente estão ligados ao aumento de uma relação mais ativa com a comunidade dessas áreas, não aguardando que os moradores busquem as instituições, mas indo até eles. A Polícia Militar está à disposição da comunidade. Quem quiser buscar o programa Guardião Rural, basta entrar em contato conosco nos nossos telefones, que a gente vai ter um prazer de fazer a visita e cadastrar. Excelente reportagem para você que mora em regiões rurais aqui do DF, saber que você não está sozinho, né? Que você tem que se unir com seus vizinhos, porque é esse senso de comunidade que afasta os criminosos, porque se chega a pessoa mal intencionada e ela sabe que a uma ligação você tem um vizinho que te socorre, uma polícia que te conhece, isso afasta o criminoso, que muitas vezes age naquilo que é mais fácil e onde ele tem menos chance de ser pego. Então, muito bem, parabéns. Vamos continuar aqui a nossa edição agora com a resposta da servidora do Detran às denúncias de que ela,
que ocupa um posto de diretora de controle de veículos ao lado do órgão. Ela mesma tem 33 multas, incluindo excesso de velocidade, dirigir com habilitação vencida, sem licenciamento e, na minha opinião, pior, recusar-se a fazer teste do bafômetro. A servidora Fernanda Curti, em nota, diz que é uma pessoa comum, passível de falhas e que assumiu as responsabilidades dos seus atos. Diz ainda que é mestre em gestão pública e que esses fatos não a tornam incapaz de ocupar o cargo no Detran. Já o Detran afirma que a servidora não vai ser tratada de forma diferente, que não será eximida de penalidades enquanto motorista, nem impedida de recorrer como qualquer cidadão. A gente só precisa pensar sobre a questão do exemplo, né? Servidor público tem que dar exemplo, é pago com o dinheiro de todos. Então, se está num órgão que preza pela segurança no trânsito, tinha que olhar com mais atenção para os servidores que tem. Ô, minha gente, tá cada dia mais caro viver no Brasil, né? Gás mais caro, luz mais cara e agora o preço na bomba de gasolina assusta os pais e mães de família. Você já deve ter notado, não é de hoje, mas agora nas placas dos postos de combustíveis, o preço do litro varia entre R$ 6,00 e R$ 6,10. Olha, a gente viu R$ 6,15. A gente encontrou, na verdade, hoje, até postos cobrando R$ 6,25 pelo litro da gasolina na manhã dessa quarta-feira. Foi o 6º reajuste aplicado pela Petrobras desde o início do ano e o aumento começou a valer terça-feira, no mesmo dia do reajuste do gás de cozinha que a gente mostrou no começo da semana na edição aqui do Jornal. Segundo a Agência Nacional do Petróleo, a alta dos preços ocorre em consequência da alta do dólar, que é a moeda usada para cotar o preço dos barris do petróleo internacionalmente. Como se não bastasse, começou a valer então, né? O aumento no preço do diesel também. A decisão de aumentar a gasolina fere o bolso de todo mundo, mas quando a gente fala de aumentar o diesel, afeta o bolso do caminhoneiro e, consequentemente, do transporte. Tudo do Brasil é transportado por caminhão e por rodovia, então tudo que você compra no mercado pode ficar mais caro. As informações com... e aí tem uma pressão por uma greve dos caminhoneiros. Vamos ver com o André Anelli. O conselho que representa a categoria dos caminhoneiros nacionalmente marcou a paralisação para o dia 25 de junho. E todo mundo se lembra do caos provocado em 2018, quando os caminhoneiros resolveram cruzar os braços. Hoje, o preço do diesel, que é o combustível dos caminhões, ficou mais caro 10 centavos por litro. E isso, mesmo com o apelo feito pelos caminhoneiros à presidência da Petrobras na semana passada. A categoria disse que tudo o que depende do transporte rodoviário iria ficar mais caro se o diesel subisse. Os caminhoneiros ainda sugeriram uma mudança na política de preços da estatal, mas pelo visto os apelos não surtiram efeito. E não é apenas o preço do diesel que sofreu reajuste. A partir de hoje, a gasolina também já está mais cara, 16 centavos por litro. E como se não bastasse, conforme nós noticiamos ontem aqui no jornal, o preço do botijão de gás de cozinha, aquele de 13 quilos, utilizado amplamente pela população, já está em R$ 85,00 aos consumidores aqui do Distrito Federal. É muita conta para pouco salário, né, Felipe? Exato. Sobra muito mês o dinheiro. Voltando ao noticiário policial, foi presa a mulher que esfaqueou uma idosa à luz do dia numa avenida movimentada de Águas Claras, tudo em frente à neta da vítima, era uma menina de 6 anos de idade. Você ouviu certo, quem deu os golpes de faca foi uma jovem de 19 anos de idade que estava maluca sob efeito de drogas. No início, até a polícia suspeitava de que essa pessoa que vai caminhando aí, fosse um homem, mas não. A polícia ampliou as investigações e chegou até a mulher. Ela trabalhava num comércio ali perto do local do crime e foi presa perto da casa dela no sol nascente. Nas imagens gravadas por câmeras de segurança, ali do prédio onde o crime aconteceu, a jovem aparece de mochila e boné, veja só, caminha com tranquilidade até abordar essa senhora de 67 anos que estava sentada com a neta. A criminosa chega a ficar de joelhos no chão para golpear melhor essa idosa com a faca. Ela age com força, velocidade. No momento da ação, estaria drogada, segundo a polícia. Ela foi indiciada por tentativa de latrocínio e, se condenada, pode pegar até 20 anos de prisão.
Bom, esse crime de Águas Claras, felizmente, foi solucionado, né? E melhor ainda, a vítima não morreu, passa bem. Mas enquanto isso, no Paranoá, outro assalto. Uma padaria e uma loja foram alvo dos criminosos. O comércio tem sido a preferência dos bandidos ali na região. Uma dupla entra na padaria na Avenida Transversal como quem não quer nada. Um dos ladrões finge que vai pagar uma compra, enquanto o outro já saca a arma e anuncia o assalto. Manda a funcionária pegar todo o dinheiro do caixa, como você vê na tela. Tem cliente que passa ao fundo e nem se dá conta. Já na quadra 30 da Avenida Comercial, também lá no Paranoá, o ladrão invadiu uma loja de bijuterias no dia 7 do mês passado. Mexeu nas gavetas, pegou todo o dinheiro e mais alguns produtos. O alarme da loja disparou e ele fugiu. A polícia procura por esses criminosos. E quem tiver informação, qualquer informação, pode ligar no número 197 da Polícia Civil e não precisa se identificar. Que coisa, né, gente? Eu acho a legislação frouxa, tá? Frouxa, porque muitas vezes prende aí e descobre que essa pessoa tem 17, 20, 30 passagens pela polícia. Tá fazendo o que na rua? Não é uma pessoa que errou uma vez e tá em liberdade porque o Estado tá dando uma segunda chance. É uma pessoa que erra reiteradas vezes e a gente continua permitindo que ela esteja na rua. Um absurdo. De volta depois do break, parece que a repórter Kátia Gomes, nesse dia do chocolate, vai voltar com a gente ao vivo de dentro de uma banheira de chocolate. É um negócio assim. Vamos ver depois do break, a gente volta já. Estamos de volta, 12h11 ao vivo. Ontem à noite, o Corpo de Bombeiros teve bastante trabalho para controlar um incêndio em uma empresa no setor de expansão de Sobradinho. Entre apagar o fogo e o rescaldo, foram quase 2 horas de operação com 26 militares e 10 viaturas. Um caminhão que estava lá dentro foi destruído pelas chamas. No térreo, o fogo ainda consumiu o escritório, um depósito e a garagem. No piso superior foram atingidas a cozinha, uma sala e a lavanderia. Olha, por sorte, ninguém ficou ferido. As causas do incêndio ainda são desconhecidas. Felizmente, os danos foram apenas materiais, né? Ninguém se machucou. O Ministério da Saúde incluiu bancários e trabalhadores dos Correios no grupo prioritário do Plano Nacional de Imunização. E o DF só espera agora a comunicação oficial do Ministério e, claro, o envio de novas doses para também vacinar esses grupos. Pelos cálculos do Ministério, somente entre os bancários serão mais de 150 mil trabalhadores imunizados de forma prioritária. A partir de sexta-feira, essa nota técnica vai ser publicada pelo Ministério da Saúde, com todas as orientações. E os servidores dos bancos e dos Correios receberão a imunização. Com as 2 categorias inseridas no Plano Nacional de Imunização, caberá a cada município ajustar o calendário para vacinar esses trabalhadores. No Mato Grosso do Sul, moradores de 13 municípios na fronteira do Brasil devem ser vacinados até o fim desta semana. Serão usadas entre 80 e 100 mil doses da vacina da Janssen, que tem aplicação única. A ideia é criar um cinturão de imunidade, uma imunidade coletiva nesse local, porque isso faz com que a gente impeça a entrada de novas variantes nessas cidades de fronteira, vindo novas variantes de outros países da região. Com a campanha de vacinação se estendendo, aumenta também o número de registros de fraudes no sistema. Um levantamento feito pela Universidade Federal de Alagoas aponta que quase 30 mil pessoas tomaram 3 doses de vacinas contra a Covid-19 em todo o Brasil. O Ministério da Saúde disse que cabe às autoridades locais a apuração desses casos. Nesta terça-feira, a Anvisa autorizou que mais um imunizante seja testado no país. O estudo clínico da vacina da Sanofi Pasteur é o 8º a ser autorizado pela agência. Os testes vão reunir 150 mil voluntários de 4 estados. A tecnologia dessa vacina é a do RNA mensageiro, a mesma usada pelo imunizante da Pfizer, que já é aplicado no Brasil. Ainda sobre pandemia, vocês já devem ter percebido que a economia começou a se reerguer. Isso para a maioria dos setores, né? Já que praticamente todas as atividades da economia, do nosso dia a dia, voltaram. Mas tem áreas que continuam sofrendo muito os impactos do fechamento e de tudo que a gente está vivendo. E para que possam se reerguer, empresas do ramo de cultura, eventos e beleza aqui do Distrito Federal terão gratuidade de IPTU e IPVA até 2024.
Até março de 2020, a Cristina era proprietária de 4 salões de beleza em Brasília. Dava emprego para 40 pessoas. Hoje, ela tem apenas um salão. Ficamos quase 4 meses fechados, é impossível você se manter com aluguel, com funcionários durante 4 meses sem produzir. Dos 40 funcionários que a Cristina tinha, sobraram 15. Depois de mais de um ano de pandemia, o setor de beleza ainda tenta ganhar fôlego. Agora, uma lei distrital promete ajudar no enfrentamento da crise, com isenção de IPTU e IPVA por 2 anos. Uma luz que aparece para a gente aí para facilitar ainda mais a gente conseguir respirar e conseguir continuar com o comércio em funcionamento diante de tudo que a gente já passou. O ramo da beleza não é o único beneficiado pela isenção temporária de impostos. Ao todo, 16 setores, que também envolvem cultura e eventos, vão ficar livres de IPTU e IPVA de 2022 até 2024. Este empresário de uma companhia de teatro brasiliense conta que o grupo está há 16 meses sem trabalho. Dos 47 funcionários que a empresa tinha antes da pandemia, 43 foram demitidos. Para ele, a lei chegou em boa hora. E claro que essa isenção do IPTU que a gente vai receber agora, isso vem muito para nos ajudar, porque ameniza um pouco, já que a gente está vivendo de pedindo aos outros de favor, é menos uma coisa que a gente vai precisar pedir. Para obter a isenção do IPTU ou IPVA, os beneficiados devem comprovar que o imóvel ou carro são utilizados para o exercício da atividade profissional. De acordo com a lei, os contemplados devem encaminhar um requerimento à Secretaria de Economia por meio do atendimento virtual no portal de serviços da Receita do DF, pelo endereço receita.fazenda.df.gov.br. A medida não autoriza a restituição ou compensação de valores já recolhidos. A lei também prevê anistia de multas e juros aplicados no período de 1º de janeiro de 2020 até 31 de dezembro de 2021. O presidente do Conselho de Economia do Distrito Federal avalia que, ao deixar de arrecadar recursos agora, o GDF busca garantir mais benefícios para o comércio de Brasília no futuro. Porque essas empresas, de alguma forma falindo, não ia contribuir com nada, né? Então a empresa continua funcionando, vai continuar gerando empregos e pagando impostos no futuro, principalmente. A lista completa com todas as categorias beneficiadas por essa lei você confere no Instagram, @SBTBrasília. Deixa eu perguntar, você gosta de chocolate? Perguntar a quem não gosta de chocolate, complicado, né? A maioria dos brasileiros ama. Tem dados da Associação Brasileira da Indústria de Chocolate que mostra que esse item faz parte das compras de 8 em cada 10 lares aqui no Brasil. E isso antes da pandemia, porque aí na pandemia o consumo de chocolate, segundo números oficiais, aumentou quase 10%. Não estou falando disso à toa. Acontece que hoje é mundialmente comemorado o Dia do Chocolate. E eu ouvi dizer, Kátia, parece que você está numa banheira de chocolate, não é isso que vai acontecer? Como é que é isso? Bom dia para você. Oi, Malta, bom dia para você, bom dia a todos. Olha, não é uma banheira, mas dá para fazer inveja, viu? Dá só uma olhadinha nessa mesa recheada de chocolates. E eu vou te contar que 4 colegas nossas da redação já pediu para levar, então já tem garantido, porque olha só o que ganhamos. Um chocolate personalizado do SBT, olha só que gracinha. E aqui, Malta, tem chocolate para todos os gostos, de diversos sabores, inclusive tem até vegano. Eu vou conversar agora com o Alexandre Ferreira, que ele é proprietário aqui dessa chocolateria, onde nós estamos, para falar sobre essa paixão mundial chocolate. Tem aumentado mesmo as vendas durante a pandemia? Boa tarde. Boa tarde, Kátia. Boa tarde a todos. Realmente o chocolate é uma iguaria desejada no mundo inteiro, né? E a gente viu, mesmo na pandemia, crescendo o consumo de chocolate, né? A gente vende em supermercados, drogarias e isso não parou de acontecer, né? Essa venda constante, mesmo com os comércios fechados, né? O pessoal não deixa de consumir chocolate. E Alexandre, me mostra aqui. Eu vi que tem de vários sabores, né? Quais são os que saem mais? Então, além da tradicional trufa, né, que o pessoal gosta muito, principalmente o europeu, o chocolate ganhou releituras, né, como
o caramelo com flor de sal, as trufas com marshmallow, os tradicionais brigadeiros gourmet, né, que é utilizado em festas e aniversários, e também o chocolate naturalmente rosa, que é o único chocolate no mundo onde não é se utilizado conservantes e nem corantes para chegar nessa tonalidade de chocolate. E olha, malta, tem gente que não come chocolate porque diz que faz mal, mas eu trouxe aqui uma nutricionista para falar justamente sobre isso. A Paula Rodrigues, que está aqui ao meu lado. Uma boa tarde. Chocolate faz mal ou é lenda? Olha, tem muita lenda envolvida. Para a gente falar dos benefícios do chocolate, a gente precisa falar da estrela principal, que é o cacau, porque é ele principalmente que vai trazer esses benefícios. Então, o chocolate, ele é composto dos derivados do cacau, adicionado de outros ingredientes, açúcar, baunilha, leite. E o cacau, então, quanto maior quantidade de cacau no chocolate, mais benefícios vai ter. Então, o cacau ele é composto em grande parte por gorduras e ele tem uma grande quantidade de polifenóis. E esses polifenóis, eles estão bem relacionados à ação antioxidante e à ação anti-inflamatória. Então, por ser antioxidante, a gente pode até relacionar aí ações contra o envelhecimento. Ele tem uma ação muito importante de protetor cardiovascular, controle de colesterol, redução da resistência à insulina, sem contar que é fonte de micronutrientes e a sensação aí de bem-estar que traz, né? O prazer também é um ponto que a gente precisa salientar. Traz felicidade, então? Deixa a pessoa mais alegre? Com certeza, relacionada aí com a serotonina. Então, eu vou garantir um para o meu auxiliar, que eu falei para ele que hoje ele tá demais, o Chimbinha. Vou dar um chocolate para ele. Deixa eu te perguntar, tem alguma quantidade específica de chocolate, assim, pode consumir no máximo quantas gramas por dia? Não tem uma determinação aí de quantidade máxima ou mínima de consumo, mas isso vai depender, a nutrição é única para cada pessoa, mas a gente pode dizer aí que 30 gramas é uma quantidade que traz aí esses benefícios. Mostra pra gente o que seria. Seria um bombonzinho desse? 2 quadradinhos, por exemplo, aquele ali belga 70%, que seria a melhor opção aí em termos de saúde, que tem maior quantidade de cacau. 2 quadradinhos aí mais ou menos vai corresponder a essas 30 gramas. Tá certo, então. Muito obrigada pelas informações, malta. Daqui a pouquinho eu tô chegando, viu? Pode esperar. Vai ter chocolate sim. Muito obrigado. Eu ia falar só que a trufa belga é uma armadilha. Teve uma vez que eu trouxe uma caixinha aqui pra TV. Você lembra disso, eu acho. Eu comi umas 10 trufas de manhã sem perceber. Era uma trufa, uma xicrinha de café. Outra trufa, mais uma xicrinha de café. Eu entrei aqui com a boca travada, que eu tava doido. Era açúcar, não era droga. Aliás, açúcar é droga, né? Se for demais. Obrigado, Kátia, pelas informações. E traz um chocolatinho, porque com moderação pode. Valeu. Estamos de volta com futebol no SBT, a nova tradição do brasileiro. Copa América, vamos ver como foi a vitória da Argentina sobre a Colômbia com a repórter Fernanda Arantes. Foi no sufoco, mas a Argentina está classificada para a grande final contra o Brasil. No tempo normal, 1 gol para cada lado. Primeiro para a Argentina, com Lautaro Martínez, assistência de Messi. E em seguida, Luiz Dias empatou para a Colômbia. A partida foi definida nos pênaltis. E o goleiro argentino Martínez brilhou a fazer 3 belas defesas, que você confere agora na voz de Luiz Alano. Dizendo que vai pegar, vou pegar, tá dizendo o Martínez. Davinson Sanches e pegou! E é Mina, segue falando o goleiro da Argentina. Mina pegou de novo Martínez. Rodrigo De Paul perdeu! 3-2. Se errar, a Argentina tá na final. Cardona, o experiente, pé direito, partiu, bateu, pegou! Martínez! A Argentina segue viva o seu sonho de terminar um jejum de 28 anos sem título, desde 1993. E agora esse sofrimento foi daqueles. Em seguida, quem conversou com o SBT foi o goleiro argentino, que relatou que essa foi a partida mais especial da carreira dele. Era o partido mais importante de minha carreira e creio que se não lo hace o melhor partido, não sei o que é. Esperemos a final. Final definida, Brasil e Argentina no Maracanã. A gente espera por você no sábado, aqui no SBT.
Muito bom! Brasil e Argentina disputam o troféu da Copa América no sábado, a partir de 8 da noite. Um dia antes, na sexta-feira, o terceiro lugar é disputado entre Peru e Colômbia, 15 para as 9 da noite. O jogo vai ser aqui no Mané Garrincha e claro que a transmissão é exclusiva do SBT. Às 7h20 a gente se encontra mais uma vez. Agora é para valer. Essa semana é de despedida. Na próxima semana, uma colega, que é a Viviane Costa, já está na imprensa, todo mundo sabe, assume o Jornal da Noite e eu passo a ficar com vocês aqui só de manhã. Mas por enquanto estamos nessa dobradinha. Então, de tarde tem Amores Verdadeiros, que a gente acompanha juntos, e na volta o SBT Brasília, segunda edição. Até mais tarde. Tchau.